Três coisas que me fizeram vender muito mais aqui no ateliê. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tô na produção do tapete retangular com tulipas. Enquanto eu vou produzindo, vou conversando aqui um pouquinho com vocês. Primeiro dessas três coisas que me fizeram vender muito mais foi definir o nicho aqui do ateliê. O que significa definir nicho? Você definir ali com o que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com home decor, se você vai trabalhar com roupas, se você vai trabalhar fazendo bolsas, amigurumis, ou outros tipos, né, de crochê. O meu é o home decor. Eu consegui me identificar nesse nicho, que é o home decor, fazendo jogos americanos, trilho de mesa e tapetes. Em específico, mais específico, os tapetes, porque eu gosto de fazer bastante. Então foi algo que eu já me identifiquei e é algo que vende bastante por aqui, que as minhas clientes já estão acostumadas a comprar. Então você vai olhar ali para o seu público, né? O que seu público está acostumado a comprar mais, o que você mais vende. E aí vai conseguir definir o seu nicho. Ai, mas mesa aposta não é jogo americano? É, mas tem gente que escolhe isolado ali o nicho de trabalhar com mesa aposta, então trabalha só com jogos americanos e trilhos de mesa. Aqui, como eu mexo com o home decor envolve tudo que é decoração de casa, né? Mas eu trabalho ali com os principais, que é tapete, jogos americanos e trilhos de mesa. Então, é isso que eu gosto de trabalhar no meu nicho aqui do home decor. Então, eu espero que eu tenha ajudado aí vocês conseguirem entender o que é definir um nicho. E por que que eu migrei só para esse nicho? Porque é o que mais estava saindo aqui para mim. 3, 6, 9. Conversando com vocês e contando pontos aqui também. Então, se eu parar, aguardem um pouquinho. Antigamente eu fazia muita roupa de crochê, capas personalizadas, peças sob medidas que as clientes chegavam e pediam para mim. E igual eu falei pra vocês, se eu conseguia fazer, eu fazia e ganhava aquele dinheiro. E tá tudo bem se você não quiser definir um nicho. Eu tô falando aqui da minha história, o que deu certo pra mim. E se vocês quiserem, né, talvez fazer igual, essas dicas eu espero que vocês consigam pegar e aplicar aí no ateliê de vocês também. Então, por que que eu migrei? Porque as capas personalizadas, peças sob medidas muito, assim, bem no detalhe mesmo. Ah, eu preciso de um tapete de 30 por 50 de comprimento. Às vezes a receita não dá pra você alterar, então você fica ali quebrando a cabeça, você tem que conversar com a cliente, às vezes a cliente quer exatamente como tá na foto, mas quer com as medidas dela. Então isso fica bem complicado. Então foi por isso que eu parei de trabalhar ali com as medidas exatamente personalizadas. Que nem esse tapete, eu posso fazer maior, mas a largura dele, eu não fico quebrando a cabeça para conseguir fazer uma peça mais larga. Então a largura dele é 50 e eu posso fazer ele com 1 metro, 1,50 m, 1,30 m, 1,40 m e pode ser que passe 3 centímetros a mais ou a menos, dependendo, porque receita é receita, não tem como a gente fazer uma alteração assim também tão gigantesca, né? Mirabolante ali da gente criar uma peça. Então é isso que eu não fico mais quebrando a cabeça, espero que vocês consigam entender essa parte. Por que que eu não fico mais quebrando a cabeça com receitas assim muito personalizadas? Porque isso me faz perder muito tempo. O tempo que eu posso fazer 3 tapetes desse, eu tô perdendo para fazer um de medida personalizada que a cliente precisa. Então é nesse momento que eu falo para vocês que para mim aqui não vale mais a pena trabalhar com pedidos muito personalizados. Então ali após eu definir o meu nicho, né, tirar ali as roupas sob medidas, porque às vezes a cliente pede uma roupa, ela tá de um jeito, daqui a pouco ela emagreceu 2, 3 quilos, já tá do outro jeito, a roupa já não serve mais. E o cliente, ele não entende que isso não é culpa do artesão, ele entende que você precisa diminuir. E se a roupa já tá feita e ela emagreceu, o problema não é nosso, né? O problema é dela que emagreceu. E quando fez o pedido, tirou as medidas e estava daquele tamanho. Enfim, eu nunca cheguei a ter problema com esse tipo de coisa, mas aqui trazendo uma breve explicação para vocês conseguirem entender o que é trabalhar sob medida, né? E sob pressão também, porque trabalhar com medidas é trabalhar sob pressão. Eu admiro demais quem trabalha com biquínis, quem trabalha com roupas personalizadas, né? Quem faz as roupas ali sob medida para cliente, porque eu não trabalho mais assim pelos motivos que eu já expliquei para vocês aí anterior. Então, pela perca de tempo. E pelo, às vezes, o valor que você cobra nem vale a pena ali a dor de cabeça. Então, foi por isso que eu parei e defini aqui o meu nicho de trabalhar somente com trilhos e jogos americanos e tapetes. E alguns itens aí que às vezes vai saindo de decoração, às vezes um porta-papel higiênico,
um porta-papel, né, um porta-sacolas e assim vai indo. Que são coisas também que eu não costumo muito trabalhar por aqui, por isso que vocês não vão ver muito lá no meu Instagram. Para quem quiser acessar lá e ver as fotos, né, e ver os modelos que eu trabalho, o meu Instagram é o mesmo nome aqui do canal do YouTube e a mesma foto também. Deixa eu só empurrar um pouquinho aqui o tempo para trás, para vocês conseguirem ver o que eu estou fazendo. Outra coisa também, a segunda coisa, né, que fez ali eu vender muito mais, foi definir um catálogo. O que é definir um catálogo? É você trabalhar somente com algumas peças. Eu sei que tem ateliê que já não funciona assim, né? Porque as clientes estão sempre querendo novidades. E às vezes o ateliê também é professora e às vezes cria videoaula e precisa de vários modelos. Mas pra mim, que por enquanto ainda não crio videoaula, eu trabalho somente com alguns modelos. E eu trabalho com os principais modelos, que sempre estão mais em alta lá no Instagram. E como é que eu faço? Eu fico só com esses modelos? Sempre com esses modelos? Não. Eu trago o modelo para o ateliê, eu vejo se tem saída, produzo ele em algumas cores, vou fazendo várias peças e conforme essas peças vão vendendo e quando eu vejo que ela dá aquela parada e não tá vendendo mais, eu deixo ela paradinha lá no catálogo, as fotos das peças que eu já fiz. E aí sim eu vejo se eu incluo um outro modelo para trazer novidades aí para as clientes. Então, é dessa forma que eu estou trabalhando. Atualmente, eu tenho algumas peças no meu catálogo, que são todos da coleção Priscila, que é um sucesso por aqui. Sempre que eu faço, eu vendo. Sempre tá tendo encomendas. Dentro do curso são mais de 6 modelos. Então, assim, tem uma variedade bem grande para mim estar trabalhando. Gosto de trabalhar também com os tapetes Florescer. O espiral, que é o queridinho aqui do ateliê, que é o tapete espiral tradicional. Sempre que eu faço, em qualquer cor, eu vendo. Então, ele sempre esteve comigo no catálogo desde o início. Outro tapete que eu gosto de fazer também é o... Ai, gente, esqueci o nome. O modelo Janine, que é muito rápido, fácil de fazer, bom de vender também, econômico também, né? Fica com um ótimo caimento, uma peça grande. Então, é mais uma peça que eu gosto de trabalhar. Tem o tapete Harmonia também. Eu falando aqui os nomes, talvez vocês não consigam identificar, mas igual eu falei, se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão conseguir ver certinho os modelos. Então, foi assim que eu fui definindo o meu catálogo, olhando para o que eu mais vendia. E recentemente entrou um modelo novo para o catálogo, que é o tapete Ana. Vou trazer vlog para vocês, vai entrar mais produção dele, que esses já são encomendas. Recentemente eu lancei ele aqui no ateliê, faz umas 2 semanas mais ou menos. E todas as peças que eu fiz venderam, só ficou 2 cores aqui que não foi vendida ainda, porque eu não postei muito e nem tirei muita foto. Ele foi um sucesso, então já entrou pro catálogo, é um modelo novo. E tem também o modelo Antúrio, que eu amo fazer. E eu não tive ainda a oportunidade de fazer ele em outras cores. É um modelo bem trabalhado, um pouco mais caro também. Então eu tenho tapetes ali desde o mais barato até os tapetes mais trabalhados, que são um pouco mais caros. Então assim eu fui definindo o meu catálogo e deixando tudo disponível lá para as clientes. E algumas peças que eu vou trazendo de novidade que eu vejo que não tem saída, ele só sai ali uma vez o catálogo e depois já não sai mais. Por momento, depois eu vejo se eu trabalho em outra cor e assim eu vou tentando incluir, vou vendo ali o gosto das clientes mesmo. Tudo é questão de analisar, se deu certo, se saiu bastante venda, se o povo tá curtindo bastante, né? Eu digo assim, cliente, porque crocheteira sempre curte, né, quando elas gostam ali da cor e do modelo. Eu digo para vocês observar clientes, que o cliente curtiu, o cliente gostou, 3, 4, 5, 10 clientes curtiu, gostou, então você pode apostar naquele modelo. Em algumas cores, nos tons que mais vende, eu sempre coloco os tons terrosos, que são de fácil aceitação por aqui, e aí eu sei que vai dar certo e vai sair a venda daquele modelo. Terceira coisa que me fez vender muito, depois que eu comecei a praticar também, foi ter mais constância nas redes sociais. Eu não era muito ligada com isso. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu não era muito ligada com isso, né? Eu não postava muito o processo, não postava muito o que eu tava fazendo. Às vezes pegava a peça, fazia e entregava sem tirar foto.
pela correria, pela falta de tempo do dia a dia e por achar que tudo era muito difícil. Então, aos poucos eu fui tirando isso da minha cabeça, fui trabalhando. É mais complicado você trabalhar e gravar e tirar foto e postar. Só que quando você faz esse processo todo, que você tá ali postando na rede social, você pode atingir o pessoal da sua cidade, das cidades vizinhas, pessoas que você não conhece, novos clientes. E assim vai gerando interesse e vai vendo ali que realmente você trabalha com aquilo, vai gerando mais confiança, você vai sendo vista mais vezes também por pessoas diferentes. E isso pode te ajudar a vender muito. E foi isso que aconteceu aqui no ateliê. E isso me fez vender demais. Depois que eu comecei a ter constância nas redes sociais. E esse modelo aqui foi o modelo que mais me trouxe seguidoras e clientes novas na época que eu postei. E aí, igual eu falei pra vocês, fiquei um tempo sem postar por falta de tempo, correria, e fiquei um tempo sem fazer esse modelo por falta de espaço na agenda. Então, fui tirando ali um pouco das encomendas para conseguir trazer peças e cores novas e conquistar, assim, novas clientes. Então, esses foram os principais 3 pontos que me fizeram conseguir mais vendas aqui no ateliê, depois que eu comecei a praticar. E aí eu sigo sempre seguindo esses mesmos passos por aqui, porque se tá dando certo, né, a gente não mexe em time que tá ganhando. Então, a questão ali de você conseguir acertar o que dá certo pra você, o que não dá, tudo é testando. Porque se você não testar, você não vai saber. Muitas meninas me procuram perguntando o que eu preciso para começar no crochê. Para você começar no crochê, você precisa de uma agulha, uma tesoura e um novelo. E aí eu indico para vocês comprar sempre um novelo de cores, né, dos tons terrosos, porque são de fácil aceitação, de fácil venda, todo mundo gosta de um tapete em tons terrosos, ele é mais difícil de sujar, então ele dura mais tempo ali na porta, no banheiro, no quarto. Então, a cliente vai comprar ali ele com mais facilidade, né? Pela utilidade que ele vai ter, pela utilidade dele ser maior, e não de um tapete mais claro que você acaba de colocar no chão, pisou em cima com o pé sujo, ele já vai sujar. Então, para você que tá começando, eu indico você começar com tons terrosos, começar com uma agulha e uma tesoura, e a partir disso você vai reinvestindo o seu dinheiro. Um cone de 1,8 kg no fio 8, você consegue ali fazer na média de uns 3 tapetes, num tamanho bom. Que outra coisa também para você vender bastante é você fazer um tapete num tamanho bom. Eu gosto de fazer meus tapetes grandes, a não ser que a cliente chega aqui pra mim e fala, olha, meu banheiro é bem pequenininho, eu quero um tapete bem pequenininho para colocar em tal espaço, você faz pra mim? E aí, igual eu falei pra vocês, não mexendo na largura da receita e somente no comprimento, eu aumento ou eu diminuo. E aí, assim, eu consigo atender a cliente. Mas eu gosto de peças grandes pra ali, tipo, acomodar bem, fica melhor no ambiente, porque depois que você lava a peça encolhe um pouquinho também, pouca coisa mais encolhe. Então, pra ficar melhor ali pra cliente, eu gosto de fazer peças grandes. E também depois, em um outro vídeo, eu vou falar pra vocês mais coisas que me fizeram vender bastante por aqui no ateliê, depois que eu comecei a trocar alguns materiais. E eu vou falar também por qual e também as marcas que eu gosto de utilizar por aqui. Mas esse é assunto para um outro vídeo, para esse daqui não ficar tão longo. E eu vou mostrar para vocês aqui, virar a câmera do celular, para vocês conferir o resultado dessa produção, como é que tá ficando. Se você chegou até aqui, no final desse vídeo, já me segue para não perder os outros. Ativa as notificações e bora acompanhar comigo como é que tá ficando essa produção. E eu já tô por aqui, olha, com peça finalizada. Depois vai ter vlog dele pra vocês. Conferir peso e medidas como é, quanto que ele ficou pesando. E eu tô por aqui terminando já esse no tom de verde. A iluminação tá bem clarinha aí pra vocês, eu acho que já tá estourando. Mas eu creio que dê pra vocês ver certinho. Então, vou dar sequência aqui nessa produção, ainda tem bastante peças ali pra finalizar. E assim que for ficando prontas, né, eu venho trazendo o vlog aí de cada um para vocês conferir nos mínimos detalhes. Vou encerrando esse vídeo por aqui e até o próximo!